Os últimos anos, no entanto, têm feito regressar sombras a este continente, que durante décadas foi um foco de luz enquanto exemplo de tolerância, crescimento, coesão social e progresso. Confrontados com o desafio da globalização, ameaçados com o espectro da recessão em larga escala, confrontados com novos patamares de cooperação institucional que esbarram em inaceitáveis egoísmos nacionais, enfrentamos hoje um dilema de vastas proporções. Devemos aprofundar ou adiar o sonho europeu? Devemos dar sequência ou pôr travão às aspirações de quantos querem uma Europa como um mercado de concorrência livre, mas sem esquecer o combate persistente às desigualdades, à exclusão e ao desemprego? Minhas senhoras e meus senhores, por mim, não tenho dúvidas. Uma Europa dividida entre os supostos ricos do Norte e os presumíveis pobres do Sul seria uma Europa enfraquecida, uma Europa menos capaz de competir com outros blocos políticos à escala mundial. Nos países do Norte há um debate intenso em torno dos resgates financeiros. Muitos contribuintes acham injusto pagar as dívidas de outros parceiros europeus. Querem solidariedade, mas só se houver fortes garantias dos devedores. Em Portugal, este governo está a introduzir reformas que aumentam a competitividade da economia. Isso não terá apenas a vantagem de tornar o nosso país menos atrasado. Também dá razão aos governos europeus que acreditam ser possível fazer novos esforços para garantir a estabilidade da zona euro. O nosso destino europeu é muito evidente. Sem a integração europeia, seremos demasiado fracos. A crise na Europa e em Portugal atinge também o setor financeiro. Os reguladores exigem metas difíceis de alcançar à banca e os governos pedem ajuda para estimular as economias. O equilíbrio difícil de alcançar, que torna decisivo e exigente o papel da banca na solução para a crise. O caminho que nós estávamos a percorrer e que ainda estamos a percorrer não é sustentável. E, portanto, não é sustentável para o Estado, não é sustentável para as empresas, para os bancos, e o efeito é nos portugueses. Eu vou tentar dar um exemplo relativamente simples que uso internamente e que é o exemplo de termos, de facto, uma situação, um abismo, como se diz, à frente. Nós até ao princípio do ano passado íamos a uma velocidade incontrolável a caminho do abismo. Felizmente, alterámos, travámos, reduzimos a velocidade, mas o nosso déficit público ainda se mantém em 10 mil milhões de euros por ano, ou mais do que isto. Estes 10 mil milhões de euros por ano, ou mais do que isto, têm que ser financiados. O que quer dizer que nós ainda vamos numa certa velocidade, mas já com o carro controlado. Mas estamos a uma velocidade relativamente grande e, portanto, aqui o desafio que nós todos temos é, ou continuamos a controlar o carro por forma a poder manter-nos na estrada, ou não o fazemos. O papel da banca, em primeiro lugar, é ser uma banca que tem que estar capitalizada e sólida. E, portanto, o primeiro desafio que todos nós tivemos, e que penso que estamos a superar, cada um ao seu ritmo, cada um ao seu nível, é exatamente o desafio da capitalização e do financiamento. Estamos hoje muito melhor do que estávamos há um ano. O segundo papel da banca é transformar depósitos em empréstimos adequadamente. Portanto, custa-me perceber que alguém pense que os bancos, podendo financiar, não financiarão. Eu penso que os bancos, resolvido o problema do capital, e a grande parte dos bancos fizeram um esforço significativo de capital, o meu banco acabou de fazer um esforço, os acionistas do meu banco acabaram de fazer um esforço nesse sentido. O que nós temos de fazer agora é financiar a economia. E se nós virmos, um dos problemas que nós tivemos historicamente todos, porque é um modelo, são os incentivos que funcionavam, eu creio que se os números que têm são certos, cerca de 45% do financiamento da economia foi para crédito de habitação, 40% a 45%. O que eu penso teve um efeito, foi uma orientação social que ninguém é capaz de criticar. Se calhar as condições em que isso foi feito não foram as mais adequadas da perspectiva, por vezes, de quem empresta, mas foram
foi um objetivo que penso que inquestionável para a economia portuguesa. Depois temos cerca de 15%, creio eu, de financiamento ao Estado e outros 40% a 45% às empresas. E penso que menos de 10% deste financiamento é dado à indústria e é dado à agricultura. Portanto, o que nós temos que fazer, penso, é financiar projetos que se apresentem de uma forma adequada nos setores concorrenciais e no setor agrícola e industrial, mas temos que exigir também maior nível de equilíbrio nos projetos que nos aparecem. Infelizmente, o modelo que tivemos nos últimos anos foi o modelo que nos levou a esta situação. E, portanto, precisamos, como bancos, na minha opinião, de ter um critério mais exigente no financiamento dos projetos, mas temos também nós que perceber que nos temos que orientar para os projetos que possam trazer mais sustentabilidade à nossa economia. E eu espero que nos próximos trimestres, havendo uma manutenção e uma melhoria da posição externa portuguesa, penso que o setor financeiro, na minha opinião, está hoje melhor preparado do que estava antes para poder apoiar a economia. Apesar de considerar que o setor financeiro, para o nível de dificuldade que a economia demonstrou nos últimos anos, se comportou, apesar de tudo, muito bem e que está a ultrapassar a crise melhor do que provavelmente muita gente pensaria. Nós é evidente que sem pormos a economia a crescer não vamos ter qualquer solução e para isso é preciso atrair investimento, nomeadamente estrangeiro, mas eu neste momento o que me preocupa é que devido a termos estruturado mal o programa com a Troika, na altura em que se assinou este programa, ele ter sido mal calibrado, nós criámos uma destruição da economia interna muito grande e agora, para podermos reequilibrar novamente, vai demorar mais tempo e vai ser mais difícil. Pergunto-me a mim próprio, quando vejo muita gente dizer que temos que fazer isto de outra maneira, mas nós não entendemos, nesta altura estamos a viver com o dinheiro que nos emprestam de fora e, portanto, se as pessoas decidirem lá fora que nós temos que seguir um certo caminho, temos muitas dificuldades em seguir outro, porque o dinheiro não é nosso, é dos que nos estão a emprestar o dinheiro no exterior. Mas, de qualquer maneira, nós, quando discutimos o programa no início, se o tivéssemos conseguido atingir umas doses de austeridade, digamos, mais suaves, ao mesmo tempo que íamos fazendo as reformas da economia que eram absolutamente fundamentais para aumentarmos a competitividade das nossas empresas e da nossa economia, nós se calhar não tínhamos tido uma dose tão grande de austeridade que não nos tinha criado uma destruição tão grande e as receitas não teriam caído tanto. É evidente que isso tinha sempre um reverso da medalha, é que o ajustamento da nossa dívida era mais lento. Mas, de qualquer maneira, não tínhamos criado o efeito que criámos na nossa economia. A banca acho que está para aquilo que se passou em Portugal, aliás, continuando as palavras do Nuno Amado, está fantástica, porque, de facto, a forma como a banca conseguiu se sustentar neste ambiente, eu acho que é, de facto, extraordinário. Eu sei que, hoje em dia, para os políticos, e nomeadamente para aqueles políticos bastante incompetentes, a grande explicação dos problemas que estão a ter é que a banca está a funcionar mal. Mas, de facto, eu acho que, portanto, passou a ser, não só em Portugal, mas na Europa, uma desculpa da sua incompetência o funcionamento da banca. Mas, no caso português, e independentemente de reconhecermos que a banca cometeu muitos erros e que teve actuações absolutamente deploráveis em algumas partes do mundo, eu acho que no caso português o comportamento da banca foi fantástico e, ao contrário da Grécia e ao contrário da Espanha e ao contrário da Irlanda, foi a República que pôs a banca em apuros e não a banca que pôs a República em apuros, que foi o caso destes três exemplos que eu dei, nomeadamente mais o caso da Irlanda e o caso da Espanha. Quando começou a crise financeira, isto prejudicou os operadores financeiros, que tiveram perdas de diminuição capital, isto deu uma crise económica, o chamado crédito de crentes na economia, gerou uma crise económica. Face à crise económica, o que é que os nossos Estados ocidentais fizeram? Tentaram compensar a queda do consumo e do investimento privado através do aumento do consumo e do investimento público. Ao fazê-lo, obviamente que os déficits públicos aumentaram, porque a receita fiscal também estava a baixar, e aumentaram a emissão de dívida pública. É fácil perceber
que aqueles países como Portugal e a Grécia, que não tinham feito o trabalho de casa no tempo das vacas gordas e que apareciam com finanças públicas muito frágeis e com níveis de dívida já muito elevadas, foram-se abaixo e começou aqui a crise das dívidas soberanas. O que é curioso nesta matéria é que, nesta altura, os governos nacionais também apoiaram a banca para aguentar a banca. E depois, quando vem a crise da dívida soberana, a banca tem papel também de dívida pública e a banca começa a ser afetada. Começa aqui a ligação entre dívida soberana e banca e ainda estamos a sentir hoje. Ninguém consegue dizer exatamente o dia em que a gente volta aos mercados externos. Aliás, uma coisa que eu gosto na economia, e por isso saí da engenharia para a economia, é que isto não é ciência exata, e portanto a gente não tem... Ninguém sabe dizer exatamente. O objetivo desejável é que nós consigamos voltar aos mercados externos e, obviamente, quanto mais depressa voltarmos, melhor é para nós. Portanto, essa tese que devemos dilatar o ajustamento por muitos e bons anos é uma tese errada, porque quanto mais tempo levarmos o ajustamento, pior é. A situação em Portugal é extremamente difícil, nós devemos ter todo muito juízo, bom senso, ter consciência que a austeridade é inevitável, não há volta a dar. Quando chegamos a esta dívida e a déficit, a questão é fazer de forma inteligente, com calibragem social, e depois há uma coisa que os governos têm que fazer, é ter capacidade política para vender o produto à população. E é isto que está a faltar, este bom senso. Não, pode não ser aquela medida de aumentar as contribuições para a ação social de nós. É outra alternativa para o IRS. Alguma vez, não há discussão, que não há volta a dar. Haja euro, não haja euro, o país gastava demais, vai ter que se lhe ajustar. Isso, não tínhamos ilusões, não tínhamos fantasias. Agora, é preciso saber vender isto às pessoas. E depois, só para terminar, dizer o seguinte: nós andamos a discutir peanuts face à ameaça que temos de estourarmos no euro e saíssemos do euro, a desvalorização cambial, todos nós, mais pobres ou mais ricos, íamos ter uma perda do poder dos salários para aí de 50%. Portanto, tínhamos juízo face à alternativa que tínhamos com o estouro no euro. Portanto, é preciso ter muito bom senso. Thank you for this interview. I want to ask you, how the Arab banks look to Portugal and this the crisis is going through? There is liquidity. If there is quality assets, liquidity is available. And as you know, the GCC countries, which is Saudi, Qatar, Bahrain, Kuwait and Oman, they have and UAE, have the liquidity to support institutions globally, whether it's Portugal or outside. It's a question of matching quality assets with liquidity that's available. But how do you look at Portugal, like a weak country? I think we look at, the banks are looking at the developments in Europe and particularly in Greece and Spain. Portugal is not being discussed too much, but at the same time, we are watching the situation to see where it is going. How can Portugal stand out among investment scenarios? Portugal can definitely use the resources available from outside because it has quality assets. It can overcome the problems, I believe, and it is possible to try and make sure that the foreign capital is attracted to Portugal. I believe, hearing the conference today, I see that SME financing is a big issue. SME is, by definition, not a big high-risk segment of the economy. So long as the small and medium-term enterprises have a business model, I'm sure there are banks willing to lend, and therefore capital available to support it. Os intensos trabalhos deste Fórum de Empresários no Algarve têm, para além dos debates, com ponto de destaque o convívio entre líderes empresariais, a altura em que, entre conversas, podem nascer investimentos.